Paz e graça, pessoal, tudo bem? Nosso amado e querido Josney, mais uma aula de grego, aula de número 30. E hoje, claro, na sequência, a gente vai falar também do infinitivo. E o infinitivo é muito importante para interpretação. Só que o infinitivo, como é simples, ele, a sua morfologia, ele é dado, cada tempo verbal ele é dado como forma também de paradigma. Tá? Tanto o infinitivo da voz ativa, quanto o infinitivo da voz média e voz passiva. Ele é bem simples. O infinitivo ele funciona que nem um substantivo verbal. Tem função de substantivo e tem função também de verbo. Da mesma forma, é um particípio, como nós vimos na introdução. Particípios tem função de adjetivo, que pode ser também um substantivo, mas também tem função verbal nesse quesito. Mas, nesse primeiro momento do nosso curso, vocês devem entender perfeitamente a sintaxe do infinitivo que Lourenço Trilho-Rega vai trabalhar conosco nesse sentido. Vamos lá? Estamos aqui no infinitivo, lição de número 30. Lição de número 30, o infinitivo. Tá? Aqui são praticamente os verbos que devem ser decorados, verbos e alguns verbos impessoais também. Dei é um verbo impessoal. Tá? Aqui está dizendo que esse verbo é impessoal. Existing é também impessoal, tá bom? E deve também ser decorado. E aqui são as construções que ele vai colocar praticamente na sua lição. Construções, por exemplo, metá mais o artigo to, que é um neutro, mais infinitivo, 15 vezes ocorre no Novo Testamento e também tem um resultado. E vamos aqui diretamente no infinitivo, que ele é um pouco longo. Introdução. Em seu caráter de substantivo verbal, o infinitivo pode ser usado como substantivo ou como verbo. Isso deve ser notado, isso deve ser aprendido. Tá? Vamos lá. Característica do infinitivo como substantivo. Como substantivo, um infinitivo pode ser o sujeito de uma oração, tá, gente? Ele pode ser o objeto, tá? Ele qualifica ou modifica outras palavras, que nem um adjetivo, tá bom? Ele não é um adjetivo, mas ele pode modificar, a sua presença pode modificar outras palavras ou qualificar. 4. Está relacionado com um caso, mesmo que ele próprio não seja um caso. Ele não é um caso, praticamente, mas está relacionado. Pode levar artigo. 6. Está acompanhado de preposições, perfeitamente, como aprendemos. Ser qualificado por adjetivo. Aí sim, o adjetivo pode qualificá-lo, apesar de que ele, claro, ele é um substantivo de verbal. Mas tem característica de substantivo, ele pode ter também um adjetivo. Característica como verbo, ele também pode ter. Tá? Característica do infinitivo como verbo. Porque o verbo, como verbo, o infinitivo tem o quê? Ele tem voz, ativa, média e passiva. 2. Expressa aspecto da ação através do seu tempo gramatical. Aquele aspecto, né? 3. Pode ter um objeto, seja direto ou indireto, ou pode ser qualificado por advérbios. Isso também deve ser levado em consideração. Tá bom? Nós temos uma construção no Novo Testamento. Essa construção é interessante. Acusativo com infinitivo, ou ACI. É uma construção que existe. E o que nós temos aqui? Com frequência, acha-se no grego uma construção em que o infinitivo vem acompanhado de uma expressão no acusativo. Falando mais especificamente, muitas vezes o sujeito da ação expressa pelo infinitivo, isso aqui deve ser levado em consideração, o sujeito da ação expressa pelo infinitivo aparece no caso acusativo. Então, preste muita atenção na hora de traduzir um texto que tem a construção ACI. Tem que verificar se o sujeito desta ação expressa pelo infinitivo está no caso acusativo, tá bom? E geralmente isso ocorre quando o infinitivo focaliza um sujeito que não é o sujeito da oração principal, tá? Quando não é o sujeito da oração principal, beleza. Tem essa característica que ele utiliza o acusativo como outro sujeito. Tá? Isso aqui é mais primordial, mais simples de se ver. Ou quando, de fato, destoa mesmo da oração principal e o acusativo é, de fato, o sujeito do infinitivo. Essa construção do infinitivo recebe o nome no latim de acusativus
acusativos com infinitivo, ou seja, acusativo com infinitivo, abreviada ACI. Nós temos aqui um exemplo. Por exemplo, Moisés enomizedon sinienai dos adelfus, ou seja, Moisés pensava, porém, Moisés pensava. Sinienai dos adelfus, ou seja, pensava compreender os irmãos. Literalmente no grego nós temos assim, ó, Moisés pensava compreender os irmãos. Então, basicamente, é isso que você tem aqui. Todavia, a expressão que está no acusativo é sujeito. E como ela é sujeito, o verbo no infinitivo deve ser conjugado para o português. Isso é uma questão do português, tá? Deve ser conjugado. Beleza? Então, colocando compreenderiam e colocamos os irmãos como sujeito. Tá? Os irmãos compreenderiam. No grego, praticamente esse é o verbo e o sujeito está no caso acusativo. Um pouco diferente que você aprendeu, né? Que é o nominativo, geralmente nomeia um ser. Mas tem construções que, além do nominativo, você vê um acusativo fazendo função de sujeito dentro de um verbo no infinitivo, por causa dessas questões que eu ampliei para vocês. A tradução desse tipo de construção, que geralmente são orações subordinadas, pode ser realizada usando em português a oração subordinada introduzida com quê? Tá? Introduzida com quê? Na qual o verbo, que no grego estava no infinitivo, é conjugado. E seu sujeito, que estava no acusativo, é colocado como sujeito do verbo conjugado, como eu apresentei para vocês, tá bom? Outros exemplos são esses aqui, ó. Ocasionalmente, o infinitivo grego também pode ser reproduzido mediante o infinitivo no português. Muitas vezes a paridade é idêntica. Vamos lá. Rosteton lalen kai blepen, ou seja, de modo que o mudo, tonkofon, o mudo, falar e ver, tá? A gente pode traduzir assim de modo que o mudo passou a falar e a ver. Podemos traduzir assim, tá? Bem simples, aqui são as traduções. O uso do infinitivo aceito como verbo. Agora vamos olhar agora o seu aspecto verbal, a sua forma verbal. Então, como forma verbal, ele, claro, tem uma ideia adverbial. Ele tem uma ideia adverbial. Usado como verbo, ele automaticamente vai ser usado como advérbio. Nesse sentido. Por exemplo, o advérbio, ele pode expressar aqui o propósito. Olha só, a função dele é adverbial. Tá? Ou pelo menos a ideia que ele vai apresentar aqui é adverbial. Tá bom? É muito comum no Novo Testamento empregar o infinitivo para expressar um propósito, um objetivo, um fim. Isto pode acontecer quando um simples infinitivo, como verbo, significa ir, vir, dar, enviar, tomar, eleger. Então, um infinitivo mais um verbo, que significa ir, vir, dar, enviar, então ele completa o sentido desse verbo. Ok? Que é mais um infinitivo de propósito. Aí nós temos aqui Mateus 2, 2. Aqui, ó. 2, 2. Nós temos aqui um verbo conjugado eutomen. Viemos. Eutomen. Viemos com o quê? Aí praskine sai auto. Com propósito de adorá-lo. Olha aqui o meu objeto direto aqui, ó. Mesmo estando no acusativo, ele está funcionando como objeto direto, tá bom? Do verbo proskinel aqui, proskinesai. Observe, dois verbos, duas orações. E primeira, a oração principal está aqui, tá bom? E a oração subordinada está aqui, no 2 que eu coloquei aqui, tá bom? Então, basicamente, eu tenho o infinitivo de finalidade, aqui indica propósito, né? Finalidade e propósito é a mesma coisa, tá bom? Viemos com o propósito, com a finalidade de adorar ele, ou adorá-lo. Agora, existem combinações do infinitivo com o artigo, que indica também propósito, tá bom? Ó, mele Herodes etem, topaidion tua pole saiautó. Ou seja, Herodes
está prestes a procurar, ou vai procurar, como está a tradução aqui, eu traduziria, Herodes está prestes a procurar o menino ou a criança, tu apolesai, para uma construção inteira, o matar ele. Então, basicamente, eu tenho, também indica propósito. O propósito de Herodes é para procurar a criança com a finalidade de matá-lo. Nós também temos uma outra nuance aqui. 3. Combinação do infinitivo com a preposição eis mais artigo neutro to. Vamos lá? Eisto dogmatsen rimas, ou seja, para que experimenteis, com a finalidade de experimentar-lo. Entendeu? Então, basicamente, essa construção toda, nós entendemos que a preposição eis mais o artigo neutro to e um verbo no infinitivo indica também propósito. E a tradução é essa, a fim de poderes discernir, a outra Bíblia de Jerusalém. Nós temos uma outra construção, tá? Combinado com o infinitivo com a preposição pros mais artigo to também. Ó, pros, artigo to, isso aqui é uma construção, theatenai autais, ou seja, para ser vistos por eles, ó, para ser visto com ele, com a finalidade de ser visto com ele, com o propósito de ser visto por eles, melhor dizendo. Tá bom? Então, essa é uma construção natural do grego. Outra construção nós temos aqui, combinado com o infinitivo, hoste, com a conjunção hoste, ou com hos. Só Lucas 9,52. Nós temos aqui Lucas 4,29. Hoste katakrenisai auto. Katakrenisai auto. Ou seja, hoste katakrenisai auto. Ou seja, para precipitarem-no, com a intenção de precipitá-lo, com o propósito de precipitá-lo. Então aqui indica propósito, tá? Hoste, mais o verbo no infinitivo, indica com o propósito de precipitá-lo, tá? Também, olha essa palavra aqui, ó, katakrenisai, perfeitamente, agora saiu, né? Outra questão também que o infinitivo pode gerar, o infinitivo pode ser também o infinitivo de resultado, tá bom? Ou consequência, tá? Consequência, que é um tipo de resultado também. Nós temos aqui, ó. Enquanto que o infinitivo de propósito expressa um objeto ou resultado desejado, o infinitivo de resultado expressa um resultado consideravelmente real ou constantemente da ação indicada pelo verbo principal. Há uma distinção muito tênue entre eles, tá, gente? Entre o infinitivo usado para indicar o propósito e o usado para indicar o resultado. E aqui nós vamos trabalhar aqui, ó. Lucas 12:1. Em Rois episinarchiteison, olha também esse verbo muito bom, episinarchiteison, tun miriadon tu óculos, hoste catapatem alelos. O que nós temos aqui? Em os quais episinarchiteison, ou seja, juntando ton miriadon, praticamente milhares da multidão, aí vem hoste, aí sim a construção, hoste catapatem alelos, ou seja, aí o que ocorre aqui? Esse hoste aqui, como indica resultado, com a consequência de pisotearem uns aos outros, eu vou dizer assim, pisotearem, ou melhor dizendo, né, atropelarem-se uns aos outros. Então a oração principal está na parte de cima, que os quais se reuniram, né, uma multidão se reuniu, aí a ponto de com o resultado de com a consequência de pisarem uns aos outros. Lógico, gente, não tem, é uma multidão. É uma grande multidão, e com o resultado dessa grande multidão, dentro de Lucas capítulo 12, o que ocorre? Eles se pisoteiam, eles se atropelam uns aos outros. Então,
aqui a oração principal, na multidão, e como consequência disso, houve um atropelamento. Eles se atropelaram uns aos outros. Nós também podemos ter 3 aqui, ó. Tempo. O infinitivo pode expressar a ideia de tempo da seguinte maneira. Por exemplo, tempo antecedente, aqui com trin, mais essa partícula aqui, mais infinitivo. Tá bom? Olha só. Kyrie, katabet trin apotanen topairiumu. Ou seja, Senhor, desce. Aí vem, ó. Antes de morrer a criança. Tá? Tem tempo antecedente, anteriormente. É antecedente em relação ao verbo principal. Ele é anterior. Então, o infinitivo mostra um tempo bem anterior em relação ao verbo principal. Tá? Entendeu? Então, basicamente, indica isso. Tempo antecedente dentro do infinitivo. Desce antes de morrer a criança. Tá? Então, isso deve ser levado em consideração também. Mais o artigo to, no caso acusativo, com infinitivo. Indica tempo simultâneo com tempo contemporâneo. Mateus 3:4. Ento esperem autor enquanto semeava ele. Literalmente é enquanto semeava ele. Enquanto semeava ele. Na medida que ele semeava. Também podemos traduzir assim. Outro texto que pode ser trabalhado, ou a construção metá, mais o artigo to com infinitivo. Isso é uma construção, tá? Que indica tempo subsequente, algo que posteriormente acontece em relação ao verbo principal. Mateus capítulo 26, versículo 32. Metato egertenaime. Metato egertenaime. Ou seja, depois de eu ter ressuscitado. Ou depois que eu ressuscitar. Após eu ressuscitar. Tempo subsequente em relação ao verbo principal. Causa também pode mostrar causa. Preposição de a, artigo to, junto com o infinitivo e mostra causa. Tá bom? Causa. Diatome erren ridzan. Ou seja, porque não tinha, ou porque não tem, literalmente não ter raiz. Porque não ter raiz. Essas são as construções. Mas o que ocorre? Como eu tenho uma construção de a, mais to, mais infinitivo, indica causa. Porque não tinha raiz. Em relação ao verbo principal, aqui ele é a causa. A causa de acontecer, de a planta morrer, é porque não tinha raiz. Beleza? 30.3. O uso do infinitivo como substantivo. Também bem simples, né? Onde pelo contexto seria usado como substantivo. Usado um substantivo, o infinitivo ou a CI pode ser usado. Vamos aqui. Como sujeito, o infinitivo ou a CI pode ser usado. Como sujeito de verbos impessoais. Ou expressões equivalentes. Existing é um verbo pessoal. Dei é um verbo pessoal. Simferen, nós temos também. Dinaton, nós temos também. Dinaton estin, entre outros. Marcos capítulo 12, versículo 14 diz assim. Exessin dunai, kenson kaisari é o? Isso é uma pergunta. É lícito, dunai, é lícito pagar imposto a César ou não? É uma pergunta. Tá? Olha o sujeito aqui, ó. Ele é sujeito do verbo existing. O verbo existing é um verbo altamente impessoal. Nós temos outro texto, Atos 19:21. Metaton genestai. Genestaime. Ekeideime. Kairomen. Eiden. Ou seja, metato egeste genestaimen. Toi genestaimen. Ekei. Ou seja, depois de eu chegar lá, depois de eu ter chegado lá ou chegar lá, deime é necessário
me é necessário. É necessário também, eu vou traduzir, isso aqui é um advérbio também, Romen eiden, ou seja, ver Roma. Observe que aqui eu tenho o sujeito, tá? E também outro aqui também é o sujeito em relação ao meu verbo. Dois aqui nós podemos também estar perfeitamente habituados. Aqui, ó. Como sujeito de verbos de outros verbos, este uso é muito parecido com o que se conhece no português. Quando se diz, por exemplo, amar foi sua virtude, em lugar de o amor foi sua virtude. Por exemplo, Romanos capítulo 7, versículo 18 diz assim: Totelen parakeitai moi, ou seja, o querer está em mim. Totelen parakeitai moi, ou seja, o querer está em mim. Isso é uma construção natural do infinitivo em relação como sujeito, tá bom? Por exemplo, o infinitivo pode ser objeto direto. O infinitivo ou uma construção a seguir também pode ser usado como objeto direto de verbos que significam desejar, querer, buscar, poder, estar a ponto de saber, dizer e etc. Por exemplo, nós temos aqui uma construção perfeitamente. O dynatai naimo matetes, ou matetes, ou seja, não podes ser meu discípulo, tá? Então, dynatai, einai, então funciona como objeto direto dentro ali do infinitivo, ok? Uma outra questão, nós temos também exemplo tutugar rimin sinferen roistinen ou monondon poiesai alakai totelen pro enexaste aporissai, na verdade, perice, porque isto convém a vós que não somente começaste a fazer, olha só, começaste a fazer poiesai, o verbo poiel, o verbo fazer, começaste a fazer, mas também querer, totelen, ou querer, ou a querer, na tradução, a querer pros nexaste apoperice, ou perice, melhor dizendo, desde o ano passado, novamente, funcionando como objeto indireto, objeto direto. Como objeto indireto também, ó, usado como verbos que indicam ir, vir, dar, proporcionar, enviar, tomar, eleger e assim sucessivamente. O infinitivo ou ACI pode indicar um fim ou um propósito. Nós temos aqui essa construção aqui, ó. Jesus eipen prosauton Simon ekhosoi ti eipen, ou seja, disse-lhe, Jesus disse-lhe para ele, Simão, tem uma coisa a te dizer, ou seja, uma coisa a te dizer. Observe, ó. Eipen. Então, isso aqui indica um infinitivo, tá bom? De objeto indireto. Como modificador, nós sabemos perfeitamente disso. O acusativo, ou o infinitivo ou acusativo, pode ser usado para modificar, isto é, definir, especificar, delimitar, condicionar, qualificar substantivos ou adjetivos como necessidade, apto, capaz, suficiente, digno, agradável, fácil, etc. Substantivos. Edoquem autos exousia tecnatiu genestai, ou seja, deu-lhes poder para serem filhos de Deus. Tá? Deu-lhes poder de chegar, aqui a tradução, de chegar, ser filhos de Deus. Então, a palavra exousia está sendo modificada pelo infinitivo que está aqui, ó. Tá? O infinitivo que está bem aqui. Opa, perfeitamente. Nós temos também adjetivos. Hukiemi rikanos listai, ou seja, de quem não sou digno de desatar. Digno, isso aqui é um adjetivo, perfeitamente, de desatar. Agora nós temos o uso do infinitivo com ACI ou com artigo. Vamos lá? Olha só como é simples. Diante de um infinitivo ou ACI, pode haver um artigo, sempre no gênero neutro, presta atenção nisso aqui, no singular,
que sublinha seu caráter de substantivo, em função de que o infinitivo não tem terminação de caso. Só será flexionado o artigo que acompanha na declinação. Por exemplo, no nominativo nós temos aqui, vamos lá, Emoigartozen Christos, Kaito apotanen, Kerdos. Filipenses 1:21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, olha só. Esse artigo aqui está em relação tozen, to apotanen. Também aqui, ó. Mostrando perfeitamente esse seu caráter mais singular, nominal. Ok? Um outro exemplo, nós temos aqui genitivo. Aqui são os casos, tá? Genitivo. Nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Veja a coisa. Diokais anekoptomen. Anekoptomen tá falando é o ten pros rimas. Ou seja, por isso, ou por causa disso, também tenham sido impedidos de muitas vezes ir à voz. Ó. De ir para vós. Tá bem? Usado no genitivo. Usado no dativo também está aqui, ó. Uma construção exatamente no dativo. Exemplo. Caem to esperen. Esperem ao to. Ou seja, e enquanto ele semeava. Tá? Também é usado uma construção exatamente no dativo. São construções que a gente percebe perfeitamente o seu caráter nominal. No acusativo também nós temos phobetete ton metaton apokiteinai erkotai socia en balin eisten. Ou seja, temei aquele que depois de matar, que é phobetete, temei o que depois de matar, literalmente o que depois de matar, erconta, tem exocia o poder, embale extengena, ou seja, tem um poder que é de lançar para o Gehenna, a tradução de lançar no Gehenna, no inferno. Tá? Então, essa construção toda que está marcada aqui é usada no acusativo. Então, basicamente, aqui nas leituras sugeridas, nós estamos aqui diante das formas também adverbiais substantivas do infinitivo. Professor, infinitivo tem muitas formas, né? Exatamente. Por isso que quando você tiver um infinitivo ou está diante do infinitivo, você tem que prestar atenção que tipo de forma tem. Eu tenho um infinitivo que está mais puxando para o lado verbal ou para o lado nominal. O lado verbal, o que eu tenho aqui? O infinitivo de propósito. É um infinitivo de resultado, indicando uma consequência. É um infinitivo de causa. É um infinitivo temporal. Que tipo de infinitivo eu tenho aqui? Quando eu estou diante de um infinitivo com a função de sujeito, ele é sujeito? Ele é objeto direto? Ele está sendo modificado por adjetivos? Então isso deve ser levado também em consideração. Então, esta é a aula acerca do infinitivo, desse quesito. Deus abençoe você. Até a próxima lição, querendo Deus.